Graça e paz, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui, falando sobre como restaurar o seu casamento em 30 dias com suor, lágrimas e desfrute das maravilhas de Deus. Hoje eu estou de branco justamente porque vamos falar sobre desfrutar. Você já deve ter passeado nesse YouTube, por exemplo, e visto o melhor lugar para morar, o melhor lugar para criar filhos, o melhor lugar para passar férias. Sempre é proposto para todos nós o melhor lugar para termos bem-estar. Não é isso? Há vários canais no YouTube tratando desse assunto. E aqui eu quero dizer para você que o caminho para o bem-estar absoluto começa em ter um casamento feliz. Perceba, o casamento feliz, ele é o caminho para o bem-estar absoluto. Não, você pode morar num lugar legal, você pode passar boas férias, você pode se alimentar bem, você pode fazer boas atividades físicas, né? Tudo isso promove o bem-estar, mas passado por tudo isso, sem um casamento feliz, essas atividades não deixam de ser meras fugas. Mas quando você tem um casamento feliz, todas essas atividades de bem-estar, elas são potencializadas. Porque, porque, acima de tudo, o casamento feliz é o caminho para o bem-estar absoluto. Vamos orar e acessar a nossa Bíblia para a nossa meditação hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui e queremos te agradecer, porque o Senhor separou esse momento para todos nós. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender o que o Senhor quer de nós, que possamos nos abraçar contigo e que o nosso coração, que a nossa alma e que as nossas mãos estejam totalmente comprometidos contigo. Que seja, Senhor, o meditar da minha boca, bem como o meu pensar diante de ti, Senhor, coisas novas. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, verso 9. Isso mesmo. Eclesiastes, capítulo 9, verso 9. Observe a leitura do texto sagrado. Desfrute a vida com a pessoa amada todos os dias dessa vida sem sentido, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aproveite cada momento, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu esforço árduo. Amados irmãos, quando iniciei esse vídeo, falei com tanta convicção de que o casamento feliz é o caminho para o bem-estar absoluto, que algumas pessoas podem dizer assim, será, pastor? Amados, além de estar contido na palavra de Deus, o que acabamos de ler, devemos entender que o livro de Eclesiastes ele foi escrito por Salomão, um homem o qual a própria Bíblia diz, não houve na terra homem mais sábio do que ele. Lógico, exceto o nosso Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Tirando Jesus, que caminhou nesse mundo, Salomão foi o mais sábio. E aí você pode perguntar, imagine você, muita gente está hoje em casa, poxa, eu queria perguntar a um psicólogo, eu queria perguntar a um pastor, eu queria perguntar, se eu tivesse aqui a encarnação de um sábio para me informar como eu saio dessa fossa, dessa tristeza, para me dar um caminho de paz, como eu queria ter um bem-estar. E aí, eu quero dizer para você que a Bíblia, esse homem cheio de sabedoria, que é Salomão, após desfrutar de concubinas, de jardins, império, reinado, diante de tudo isso, ele percebe que a vida é um pouco sem sentido, porque ele viu que pessoas que são justas acabam morrendo mais cedo, e pessoas perversas acabam vivendo mais. Ele, como? Né? E várias coisas, como aquele que guarda, né? E para uma herança, ele nunca usufrui, deixa para outro que nunca trabalhou. E ele percebe que a vida, se vamos parar um pouco, ela é um pouco sem sentido. Porque quem coloca, na verdade, amados irmãos, o sentido à vida, o tom, as cores,
é a vivência com Jesus Cristo. Esse sim, ele traz o sabor, né? Não é à toa que ele compara a sua igreja na terra como sal da terra e luz do mundo. Ou seja, a igreja do Senhor, que tem o seu cabeça, que é Cristo, é que traz o sabor, que preserva a humanidade, bem como ilumina, trazendo discernimento e sabedoria. Diante disso, amados irmãos, eu quero dizer que se você está procurando um caminho de bem-estar, não pare de lutar pelo seu casamento. Continue orando por ele, bem como continue se entregando, conhecendo o seu cônjuge e caminhando em santidade. Diante disso, amados irmãos, ao olharmos já o texto de Eclesiastes, escrito pelo homem mais sábio do mundo, ele diz: desfrute a vida com essa pessoa amada. Como podemos perceber, o casamento é fruto de contentamento em várias áreas. Eu vou estar aqui defendendo algumas áreas, defendendo algumas áreas que o casamento proporciona o bem-estar. Vamos logo observar aí, amados irmãos, que o casamento, no casamento encontramos força, isso mesmo, para enfrentar adversidades. Veja, diante das dificuldades, diante das adversidades, das frustrações no trabalho, diante das perseguições de amigos, né, ou de até familiares, um casamento feliz proporciona para esse homem, para essa mulher, um porto seguro, um local onde eu posso baixar guarda e ser o que eu sou, contar as minhas fraquezas para o cônjuge e dizer assim: poxa, eu estou cansado, eu quero colo, um cafuné. Isso mesmo. O casamento ele proporciona, né, esse amortecedor, onde os próprios cônjuges, eles mutualmente, eles estão um ajudando o outro para superar grandes frustrações. Um dos propósitos do casamento é o auxílio mútuo, não só para santidade, como para desenvolver maturidade emocional. Então, há estudos comprovando que as pessoas que passam, né, estão casadas, passam pelo casamento, elas dão um salto de maturidade em relação ao enfrentamento, em relação a como lidar com as situações, porque ela começa a desenvolver resiliência, porque ela luta, a luta diária, mas tem no seu cônjuge alguém para estar do lado, orando, compartilhando das suas dores. Então, há aí fora uma propaganda muito negativa sobre o casamento, que o casamento ele prende, que o casamento ele limita. Eu quero dizer para vocês que isso é mentira. O próprio Deus fala em sua escritura que o casamento ele é o foco do desfrutar de Deus diante de uma vida sem sentido. É essa a nossa porção para o nosso trabalho. Você entende? Todo exercício de vocação externa ao lar, ele é para prover uma alegria dentro do próprio matrimônio, para que eu possa desfrutar com o meu cônjuge tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Olha, foi libertador para mim quando eu percebi que os meus passos profissionais, eles devem causar no meu casamento contentamento e elevação de alegria. Todas as vezes agora que quando há diante de mim uma perspectiva de ascensão profissional, eu começo a avaliar qual é o impacto dessa ascensão na minha vida cotidiana com a minha esposa. Não é o ganhar mais pelo ganhar mais. Tem uma série na Netflix de 2 advogados, né? E eles são 2 solteirões, e a série é Suits. Existe lá um protagonista que ele é um bom advogado, um excelente advogado, mas ele não é casado. E aí podemos perceber que por mais que ele trabalhe na empresa, a vida dele acaba perdendo o sentido e muitas vezes ele não desfruta de uma felicidade plena porque não está casado.
Há um vazio, amados irmãos. E aí eu convido você que diz, não, mas se me der um resort, não tem coisa melhor. Eu convido você, a que nunca teve essa oportunidade, você é casado, viaje sozinho e passe uma semana longe de casa. No primeiro dia, acontece comigo, eita, pronto, agora eu tenho calma, agora vou refrescar as ideias e vou produzir. Segundo dia, eu vou dizer assim, poxa, como eu estou sendo produtivo, né? Como é bom esse silêncio. Terceiro dia, você começa a sair com os colegas, né? E começa a perceber e olhar, poxa, isso aqui minha esposa ia gostar. Poxa, esse tipo de hambúrguer aqui o meu filho também adora. No quarto dia, você diz, poxa, eu queria ir, mas só se fosse com minha esposa. Não, mas é um lugar muito bom. Cara, eu sei que é um lugar muito bom, mas eu vou ficar aqui, vou fazer uma videochamada. Quando vai lá no quinto dia, se você for passar, como já acontece, eu já peguei uma viagem, por exemplo, de 15 dias. Quando chega ali por volta do oitavo dia, você está sozinho no quarto e começa a chorar, porque, Senhor, muito obrigado pela minha família, pela minha esposa, porque todo esse esforço que eu estou aqui, fora de casa, para prover o pão, só tem sentido, porque eu vou voltar para casa e trazer o pão para a minha casa. Então, assim, a própria Bíblia está declarando aqui, em Eclesiastes, usufrua, desfrute da mulher amada, desfrute do homem amado. Essa é a nossa porção diante de uma vida dessa sem sentido. Eu vejo que como isso é forte em relação à maturidade emocional. Nós vivemos um período político muito difícil no Brasil e o resultado de algumas eleições trouxeram, né, ansiedade para muitas pessoas, né? O que vou fazer com o meu patrimônio, com minha família. Mas aqueles que estão com uma família consolidada, eles estão prontos para o que der e vier. Eles estão prontos para partir, para ficar. Eles estão prontos para resistir. Por isso, em qualquer império ou ditadura, a maior ameaça aos governantes é uma família consolidada, é um casamento restaurado e feliz. Porque ele se torna, amados, uma barreira contra qualquer opositor, uma barreira contra qualquer ditador. Isso mesmo, porque o casamento feliz, ele é uma fonte de contentamento. E aí, com um emocional equilibrado, né, encorajado, eu parto para cima para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Não só a maturidade emocional, mas o casamento, nessa perspectiva de bem-estar, nos traz também uma maturidade econômica. Isso mesmo. Vamos perceber, no próprio Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, pois a recompensa do trabalho de duas pessoas é maior. Aqui ele fala não só da recompensa emocional, mas da recompensa financeira. Hoje, no mundo corporativo, observamos grandes líderes e orientadores dizendo: não vá sozinho. Essa caminhada é feita em conjunto. Veja, o próprio vídeo que eu estou realizando aqui é um trabalho de no mínimo 3 pessoas envolvidas, no mínimo. Ou seja, eu não estou aqui para caminhar sozinho. As estatísticas mostram que a vida do solteiro ela é mais contida no sentido de vamos programar a curto prazo, a longo prazo, o que vamos investir, qual é o imóvel, vamos deixar um legado, o que é que eu vou deixar para o meu filho, qual é o plano de saúde, qual é a minha reserva. Enquanto aqueles que têm o dinheiro, mas vivem uma vida solteira e não pensam em casamento, torram todo o dinheiro, porque na verdade se entregam aos prazeres da vida, porque onde está o futuro? Se o prazer e a endorfina está no hoje. Ao olharmos assim, amados irmãos, o próprio casamento nos liberta de nós mesmos, e aí há uma grande estatística, por exemplo, daqueles que se preparam para concursos públicos. Eu, até então, acreditava que as pessoas que tinham melhores rendimentos eram aquelas que eram solteiras e estudavam plenamente para aquele concurso. Hoje, as estatísticas mostram que, muito pelo contrário, as pessoas casadas que têm um apoio do seu cônjuge para focar no concurso público, eles
tem mais chance de passar, porque tem uma vida e uma maturidade econômica de longo prazo e até de estudo e organização do seu tempo. Veja, aquele que organiza melhor o seu tempo tem como benefício desfrutar das condições econômicas. Porque, antes de mais nada, o crescimento econômico é uma maneira como... O crescimento econômico é fruto da maneira como lidamos com o tempo. E a maneira mais proveitosa que observamos aqui, à luz de Eclesiastes, que o casamento nos proporciona essa perspectiva. Algumas pessoas pensam assim: não, quando eu fizer 30 anos ou 35 anos e estiver com uma plenitude econômica, vou casar. Os estudos mostram que aqueles que casaram com 22, 23, mas que o casal estavam focados em prosperar, ao chegar com 35 anos, tiveram um patrimônio maior do que aquele que era solteiro e só pensava em casar com 35. Você entende? Porque há uma sinergia. 1 mais 1 é maior do que 2. E ainda vai desfrutar um do outro dessa caminhada. E quando falo de desfrutar, vimos que o casamento ele é fonte de bem-estar, de bem-estar, não só da maturidade emocional, é fonte de bem-estar para nos dar uma maturidade econômica, de como lidamos com o dinheiro, né? Os casais, eles, principalmente agora no início do ano, olha, vamos rever aí a escola dos meninos, né? Olha, tem que economizar aqui, não vamos comprar aquilo ali. Ó, vamos rever como é que está a questão do aluguel, qual é o tipo de carro que vamos comprar. E lidando com essas demandas, vai criando uma musculatura, né, econômica e emocional imprescindível para o enfrentamento da vida. E ao ter essa musculatura emocional e econômica, nós desfrutamos dentro do lar do verdadeiro significado do amor. Isso mesmo. Ninguém pode dizer que viveu a plenitude do amor na terra se não foi casado. Jonas, como é que você diz isso? Porque só dentro do casamento é que podemos ter a plenitude das 3 facetas do amor. Primeiro, o amor fraternal, o companheirismo, o estar do lado de alguém por longos anos e entender suas falhas, seus desafios, como lidar com as doenças degenerativas, com diagnósticos terríveis de câncer, doenças terminais, como lidar com a morte, com o luto. Amados irmãos, a caminhada e a jornada do casamento dá para nós uma musculatura para que possamos usufruir todo o companheirismo que um amor fraternal nos concede. Veja, quando eu estou indo para 20 anos de relacionamento, em mais 2, 3 anos, eu terei mais tempo de relacionamento com a minha esposa do que o tempo que eu fiquei solteiro com a minha irmã. E lógico, já fui desafiado em situações que nunca passou por mim quando eu era jovem e estava apenas eu e minha irmã na casa dos meus pais. O desafio das condições econômicas, a mudança de lar, a chegada de filho, as noites em claro, o doar-se, o despertar um do outro para uma ambição de uma vocação biblicamente orientada, o chorar junto, um olhar para o outro e dizer, olha, as pessoas podem te abandonar, mas eu estou contigo, estamos juntos. Olha, isso aí eu nunca convivi com a minha irmã, apesar de ser uma excelente irmã, mas é o caminhar no casamento que nos proporciona um verdadeiro amor fraternal. E aí eu lembro, quando eu estava fazendo meu TCC, meu trabalho de conclusão, já na graduação em teologia, eu tinha que entregar um trabalho em 1 mês. Ele disse, poxa, não vai dar. Minha esposa, o quê? Não vai dar? Eu vou estar contigo, olha, eu vou digitar com você, eu vou preparar a forma do documento, né? A dissertação, eu vou ajudar você. E ali eu fiquei surpreendido. E um trabalho que deveria ser feito em 1 ano saiu em 1 mês. Por quê? E aí eu olhei para ela e disse, não, isso aqui é uma amiga para a vida toda. É isso mesmo. Isso aqui, ela é uma amiga para a vida toda. Ao ponto que hoje, quando eu estou conversando alguma coisa, eu disse, tá bom, Jonas, tu não está chateado com isso não, é outra coisa, fala aí que eu te conheço. Pois é.
só no casamento que podemos viver, não só no casamento, né? No casamento vivemos essa faceta que é o amor fraternal. Uma outra faceta que vivemos dentro do casamento é o amor eros, isso mesmo, do próprio desejo, né, da sexualidade, que é o ápice da conexão emocional. Então, por mais que você tenha um bom amigo, né, ou uma boa amiga, mas como a sua esposa, ela sim, é o ápice da amizade. Bem, deveria ser. Se não é, busque para que seja. A sua esposa, o seu cônjuge, ele deve ser o seu melhor amigo. E como melhor amigo, o approach é tão grande que repercute numa sexualidade biblicamente orientada e com desfrutes de todas as nuances, e não apenas do contato físico na cama. Ou seja, amados irmãos, quando estamos casados, vivemos a faceta desse ajuntamento, né, de uma sexualidade biblicamente orientada. Ou seja, a segunda faceta do amor, que é o amor eros. Por fim, vivemos a faceta do amor ágape, o amor sacrificial. Doar-se pelo outro, acima de todas as perspectivas. Onde ir além do que a própria racionalidade diz como correto. Dá um exemplo para você. Se você colocar numa inteligência artificial ou alguns comandos sobre cuidar de um cônjuge que com 25 anos recebe um diagnóstico de uma doença terminal, onde em pouco tempo ele vai morrer, se você fosse colocar na lógica, ia dizer assim, olha, fulano vai morrer, deixa ele em paz, segue tua vida, procura alguém para casar e vamos embora. Vamos construir outro patrimônio, né? Ou matrimônio. E deixa o teu antigo cônjuge de lado. Mas, quando estamos casados, vivemos uma realidade do amor sacrificial, dizendo assim, eu vou estar do lado dele ou dela, independente do que ela pode me oferecer. Ou seja, eu vou me sacrificar, me doar por ela, e não vou exigir nada dela de contrapeso. Não. E aí a gente começa a ver a faceta do próprio Cristo, que se doa pela igreja, e se entrega pela igreja, quando a igreja está completamente olhando para o outro lado. Ele nos ama e nos escolheu quando nós ainda éramos pecadores. Essa faceta do amor sacrificial, ela é vivenciada dentro do próprio casamento. Quando eu me dou pela minha esposa, pelos meus filhos. E dentro dessa perspectiva, vivemos o amor eros, o amor fraternal e o amor sacrificial. Então, fazendo o resumo até aqui, vemos que no casamento ele é a fonte de contentamento absoluto. Por quê? Nos dá musculatura emocional, também nos dá vigor econômico e maturidade econômica. Terceiro, nos dá todas as facetas da plenitude das formas de amor, seja fraternal, seja erótico, seja espiritual, sacrificial. Por fim, o casamento desenvolve uma das virtudes que vai despertar em nós a confiança e a fé, que é a perseverança. Diante de uma provação, devemos ser perseverantes, e a perseverança, ela desenvolve confiança. E a confiança estabelecida, ela não nos deixa só, porque derrama sobre nós a fé no próprio Deus. Diante dessa perspectiva, amados irmãos, não há nenhuma outra instituição ou ambiente que você pode desenvolver tanto a perseverança. Porque todas as outras relações são apenas contratos sociais, onde você chega no trabalho e se você não corresponde, cada um vai para o lado e você quebra o contrato e segue a vida. Nas relações de aluguel de carro, de casa, todas as demais relações, exceto a relação entre o casamento, entre a família, todas as outras pode provocar um bem-estar, mas não requer de nós perseverança. Até mesmo a relação dentro de uma igreja local, como instituição. Se eu estou ali, estou insatisfeito, não gosto de A ou de B, não gostei da maneira como a liderança conduz, eu vou para outra igreja. Se eu não estou tendo um bem-estar social aqui, eu vou para outra. Veja, mesmo a instituição, dentro de uma perspectiva espiritual, ela, quando não favorece o bem-estar, ela vai embora.
É diferente do casamento, a proposta e o juramento é para o Senhor, é para Deus. E aí eu persevero para desfrutar dessa alegria do Senhor. Você pode dizer assim, não, mas será que vale a pena? Eu quero dizer para você que conhecer essa palavra mudou significativamente na trajetória da minha vida, ou seja, a perseverança pelo amor e pelo casamento. Você sabia que estudos americanos apontam que 1/3 dos casais que estão enfrentando problemas no casamento, 2/3, que perseverarem e ultrapassarem 5 anos, terão um casamento melhor do que do início? Veja, essa pesquisa nem aponta que esses 2/3 são de cristãos, ou não, de todos os credos. Ou seja, de 3 casais. 3 casais infelizes, né? 2/3 que perseveram têm um casamento melhor depois, durante esse período, melhor do que o início do próprio casamento. Quando eu soube disso, eu me agarrei nessa perspectiva, assim, não, peraí, se casais ateus, se casais, muitas vezes, né, tão distantes desses princípios, por meio da perseverança conseguem colher, imagine nós que temos em Cristo uma fonte inesgotável de força e determinação. Eu quero dizer para você, que está desmotivado, que acredita que o seu casamento está perdido e que você não vai caminhar para um contentamento e um bem-estar porque o seu casamento não é feliz, persevere. Continue buscando no Senhor, continue participando da nossa comunidade, continue orando. E aí eu pergunto, você tem realizado as nossas atividades espirituais? Tem procurado desenvolver, como vemos em vídeos anteriores, a oração, confessando a Deus todos os dias os seus pecados, desenvolvendo uma prática de devocional diária, sem negociar o seu relacionamento com Deus para a tomada de decisão? Você já agregou na sua vida a prática do jejum? Veja, amados irmãos, há atividades para serem realizadas, hábitos para serem transformados, e quando fazemos isso, nos revestimos de Cristo, para estar aptos para suportar o mais duro inverno no casamento. Tem uma passagem num filme sobre o menino, né? Baseado no livro O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, que quando a tempestade vier e você não sabe mais o que fazer, se concentre nas pessoas que amam. E tudo vai passar. Então, eu não sei quanto tempo, né, essa tempestade vai ficar sobre a tua vida, mas uma coisa é certa, a Bíblia te garante isso. A tempestade pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia fala que tudo passa, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Então, minha querida, meu querido, aguente firme. Continue orando e perseverando. Deus está te enchendo para criar musculatura para viver o potencial de Deus. E transforme esse sofrimento, né? Esse sofrimento, coloque diante do Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E esse discurso de uma vida transformada, ele vai muito além do que discursos filosóficos, mas é a própria palavra de Deus encarnada em vós, a esperança do mundo. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia. Saiba que vá desfrutar com sua esposa, com seu esposo. Acorde de manhã, faça sua devocional, olhe para ele, diga que o ama, diga que vai estar junto. Olhe para os boletos aí do início do mês, dizendo, amor, vamos pagar o que dá para pagar, o que não der, vamos fazer um projeto para a gente quitar, vamos ver os nossos gastos. Eu quero dizer que vamos estar juntos. Você é meu melhor irmão, eu sou sua melhor irmã. E vamos desenvolver. Olhe para o outro assim, não, você é a fonte de alegria que Deus colocou na minha vida, diante dos desafios, diante da sequidão. Aqui em casa será um oásis, um lugar preparado para o Senhor. E nós, unidos, venceremos para o louvor da sua glória e desfrutaremos com a pessoa que amamos, debaixo dessa terra sem sentido, porque essa é a nossa porção. Que Deus te abençoe. Vamos orar para nos despedir.
Senhor, muito obrigado por esse momento. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que essa mulher e esse homem entendam que essa é a sua porção e que eles compreendam que o Senhor tem muito mais do que pedimos ou pensamos e que a nossa esperança está depositada em Ti. Em nome do Teu Filho amado rogamos. Amém. Se essa palavra falou o teu coração como falou o meu, e eu creio que falou, se inscreve no canal, compartilha ao máximo, porque mais pessoas precisam compreender, saber que o desfrute está bem ali nas suas mãos, o seu próprio matrimônio. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.